Olá, meus queridos alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a disciplina de História. Então, vocês abram a apostila em História, lá no laranja, na página 4, que é essa folha que aparece aí para vocês, com o capítulo 5, Lugares de Memória. Então, peguem a apostila e vamos à aula de hoje. Então, vamos lá na página 5. Lá em cima, na parte laranja. A Pro vai ler aqui e vocês me acompanhem com a leitura aí na apostila de vocês. Neste capítulo, vamos estudar um local muito especial, no qual uma parte importante da sua história de vida acontece. A casa onde você mora. Aí nós temos o título, O Lugar Onde Eu Moro. Ali tem um pequeno poema e a Pro vai ler aqui. Impressionista é o nome do poema. Uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Por muito tempo, moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. Esse poema foi escrito por Adélia Prado. Lá embaixo diz, Prado Adélia. Lembrando que eu sempre leio do trás para frente, então é Adélia Prado. Roda de conversa. Número 1. No poema, lemos que o pai da criança pintou a casa de certa cor. Que cor foi esta? Quem ouviu e quem entendeu de que cor o pai pintou a casa? Lembrando, se a Pro falou muito rápido, vocês dão pause no vídeo, volta o vídeo e ouçam novamente. Número 2. Como você imagina ser uma casa amanhecendo? A Pro vai ajudar vocês nessa. Significa que o tom alaranjado que o pai fala no poema se parece muito com o nascer do sol. Vocês já observaram o nascer do sol? Ele sempre tem as cores amarelado, alaranjado, né? E por isso que o pai dele se refere à casa como amanhecendo. 3. Pinte o desenho desta página de acordo com as características citadas no poema. Então, vocês podem pintar aquele desenho lá em cima, com as cores da casa conforme o poema fala. Página 6. Aprender é divertido. O pintor Vicente Van Gogh viveu há muito tempo na Europa, um lugar distante do Brasil. Naquela época, ele pintou a casa onde morava. Ele a chamou de a Casa Amarela. Observe a imagem desta pintura. Ali nós podemos ver o quadro que Vicente Van Gogh pintou, né? Como sendo a Casa Amarela onde ele morava quando ele era menor, pequeno. Letra A. Desenhe o lugar onde você mora. Então, ali naquele retângulo, vocês vão fazer o retrato da casa de vocês e pintá-la da cor que a casa é. Letra B. Pinte os quadrinhos que indicam diferenças entre o lugar em que você mora e o lugar pintado por Van Gogh. Então, vamos lá. Cor da casa é igual, sim ou não? Então, vocês vão lendo lá e vocês fazem um X no que é igual na casa de vocês, conforme a casa dele. Formato das janelas, cor da porta, quantidade de andares, formato da casa dos vizinhos. Se alguma dessas características é igual à casa de vocês, vocês assinalem com X. Se não, pode deixar em branco. Página 7. A vida como coleção de casas. Então, lá nós temos um texto. Eu vou ler aqui e vocês me acompanhem. Lembrando de novo, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem parar o vídeo e começar de novo. As casas de Úrsula. Úrsula nasceu em Curitiba, em uma casa bonita, no fundo de um jardim cheio de plantinhas, que ela ajudava a regar. Quando ela fala dessa casa, diz a casa de João Gualberto.
Quando ela lembra dessa casa, seus olhos brilham. A casa de meus avós. Então, ali embaixo nós temos um retrato, que é a casa da rua João Gualberto, que é a imagem da casa dos avós dela, né? E lá em cima fala, ó, João Gualberto é o nome de uma rua no município de Curitiba. Vamos continuar o texto na próxima página. Página 8, retomando. No ano em que a Segunda Guerra Mundial começou, ela foi para a escola. Úrsula aprendeu a bordar na casa de João Gualberto. Mas os pais de Úrsula sempre achavam um jeito de ciganear. Um dia, levantaram a família da cama e disseram: "Vamos para Rio Claro." Lá foram Úrsula, seus irmãos e suas bonecas. Ficaram lá por 2 anos. Úrsula aprendeu a jogar vôlei. Na volta, reencontraram a casa da João Gualberto. Um dia, Úrsula cresceu, mudou-se para o Rio de Janeiro, casou por lá e teve um bebê. Mas a saudade da sua Curitiba falou alto e ela voltou. Úrsula morou por 30 anos na casa da Roque Lazarotto. Ao longo de sua vida, viveu em umas 10 casas, mas nunca pôde esquecer a casa da João Gualberto, que na atualidade nem existem mais. Então, esse texto foi escrito por Marcela Lopes Guimarães. E o nome do texto é As Casas de Úrsula. Então, lá em cima nós temos um vocabulário que explica aquelas palavras que estão em verde. Ciganear. Ciganear é viver como ciganos, andar sem rumo, mudar de hora em hora. Rio Claro. Município no estado de São Paulo. Roque Lazarotto. Nome da rua no município de Curitiba. Bem legal a historinha dela, né? Vejam quantas casas ela mudou ao longo do tempo. Página 9. Compreendendo a história. Essas atividades são em cima desse texto que nós acabamos de ver. Número 1. Ligue as indicações da casa em que Úrsula morou com os fatos que ficaram na memória dela. Então, eu tenho 3 lugares ali. Um pintado de verde, que é a casa de João Gualberto. O pintado de rosa, que é a casa de Rio Claro. E o pintado de amarelo, que é a casa da Roque Lazarotto. E lá eu tenho 3 passagens da vida dela. Úrsula aprendeu a jogar vôlei. Úrsula viveu por 30 anos e Úrsula aprendeu a bordar. Vocês vão ligar cada imagem dessa à casa onde ela morava. Em que casa ela morava quando ela aprendeu a jogar vôlei? Então, vocês vão ligar. Em que casa ela morou porque viveu por 30 anos? Então, eu vou ligar. E assim eu vou fazer com a última também. Úrsula aprendeu a bordar. Em que casa ela morava quando ela aprendeu a bordar? Número 2. Por que a casa de João Gualberto é a casa que fazia os olhos de Úrsula brilharem? Marque um X, a resposta correta. Então, por que ela se emocionava e gostava tanto de lembrar dessa casa? Porque era a casa dos avós dela? Ou porque foi nessa casa que ela aprendeu a jogar vôlei? Qual é a resposta correta? Então, eu vou fazer um X na resposta correta. Número 3. Na rua ou no bairro onde você mora, provavelmente alguma construção já foi demolida. O que foi construído no lugar? Quem não souber essa resposta, pede ajuda para o papai e para a mamãe, tá bom? Página 10. É uma pesquisa. Converse com um familiar sobre o que você aprendeu a fazer nas casas onde viveu ou onde ainda vive. Registre pelo menos 3 dessas memórias no quadro a seguir. Então, essa página é referente ao que você aprendeu. Se você não mudou de casa no tempo que você, tem de idade, não faz mal, mas alguma coisa você aprendeu com a sua idade. Então, você coloca 3 coisinhas lá. E se você também se mudou, você pode colocar o que você aprendeu com essa mudança.
Lá embaixo diz, no espaço seguinte, registre com os desenhos o resultado da pesquisa que você fez. Então, se tiver alguma coisa que vocês gostaram muito dessas três coisas, vocês podem colocar ali. Quem quiser colocar os três, pode colocar. Quem quiser colocar só um, também pode colocar só um. Página 11. Memórias familiares. Vivemos muitas histórias com os nossos familiares. Há diferentes maneiras de registrar essas histórias e lembrá-las. No texto seguinte, leia algumas lembranças da infância do arquiteto Oscar Niemeyer. Ali tem um pequeno textinho também. O título do texto é Curvas do Tempo. Não falávamos à mesa, limitando-nos a ouvir a conversa dos mais velhos. Logo que o jantar acabava, eu corria para a rua. Depois do jantar, a família descansava na varanda. Então, isso são palavras do próprio arquiteto Oscar Niemeyer. Ali nós temos a foto dele, de 2010. E ali tem as imagens das crianças brincando na rua. Roda de conversa. Número 1. Como as crianças se comportavam durante as refeições na casa onde Oscar morava. 2. Na sua casa, como os adultos e as crianças se comportam durante as refeições. 3. O que você imagina que Oscar fazia na rua após o jantar? Então, vocês vão conversar, né? Como é que... A primeira... Vocês têm que ver no texto a primeira questão. Como é que ele se comportava? A 2 é como é que vocês se comportam hoje quando vocês estão jantando, comendo, né? Número 3 é o que vocês imaginam que eles faziam na rua. Tá bom? Vamos continuando, então. Página 12. Atividades. Número 1. Sobre as lembranças de infância de Oscar, complete corretamente as frases com as palavras do quadro. Então, eu tenho 3 palavras: antes, durante e depois. Então, depois eu tenho 3 questões, A, B, A, C. Então, vocês vão escrever a palavra correta que está faltando na linha. Se a palavra é antes, se a palavra é durante ou se a palavra é depois. Letra A. As crianças não falavam à mesa as refeições. Então, o que eu tenho que colocar lá? Antes, durante ou depois? B. Oscar, vírgula, o que de correr para a rua precisava jantar. Letra C. Do jantar, a família descansava na varanda. Então, eu só preciso colocar a palavra certa no lugar certo. 2. Na obra mostrada a seguir, se chama Os Comedores de Batata. Ela também é de Van Gogh. Observe-a e depois faça o que se pede. Então, veja lá, eu tenho mais um quadro pintado por Vincent Van Gogh, né? E o nome desse quadro se chama Os Comedores de Batata. Letra A. Quantas pessoas estão sentadas à mesa? Letra B. O que ilumina o ambiente? Marque com X a resposta. O que eles têm lá que faz a claridade, que ilumina o ambiente? Uma vela, uma lâmpada elétrica ou um lampião? Letra C. Desenhe o que você costuma fazer antes e depois das refeições. Então, eu só preciso colocar lá. Bem facinha, né? Vamos continuando. Na página 13. Oscar Niemeyer, quando adulto, tornou-se arquiteto. Arquiteto é o profissional responsável por fazer projetos e acompanhar a construção de espaços de convívio, como moradias e prédios públicos. Observe nas fotos alguns dos trabalhos de Oscar Niemeyer. Então, eu tenho ali 4 imagens de obras, de prédios, de coisas que ele fez. Primeiro é o Museu da Arte Contemporânea, que fica lá no Niterói, no Rio de Janeiro. O segundo é o Centro Cultural Internacional, que leva o nome de Oscar Niemeyer, que fica lá em Avilés, na Espanha. O terceiro
é o Museu Oscar Niemeyer em Curitiba, no Paraná. E o quarto e último é o Congresso Nacional de Brasília, no Distrito Federal. Então veja que todas as obras dele são diferentes, não são prédios retos daqueles que estamos acostumados a ver. Além desses, ele também fez outras obras, mas todas as obras dele têm essa característica, são diferentes. Não são prédios certinhos como a gente vê, né, no dia a dia. E aqui os 3 primeiros, vejam, são museus, centros culturais, né? E só o terceiro que é lá em Brasília, onde ficam os políticos, certo? Página 14. Uma janela aberta para o meu quarto. Você lembra que Van Gogh pintou a casa onde vivia e a chamou de a Casa Amarela? Enquanto morava nela, ele também fez a pintura de um quarto da casa e dos objetos. Observem esta imagem, que é a imagem do quarto de Vincent Van Gogh, né? Então, o nome do quadro se chama Quarto em Arles. Eu, particularmente, gosto muito desse quadro. Gosto mesmo. Eu acho ele muito bonito. Aprender é divertido. Desenhe o quarto e os objetos que você mais gosta nele. Então, nesse retângulo, vocês vão fazer o desenho do quarto de vocês. Roda de conversa. Número 1. Mostre o desenho aos colegas e explique os objetos preferidos que aparecem nele. Não tem como fazer, né? Mas a Pro vai ver depois, então vocês podem caprichar no desenho aí. Número 2. Escolha um desses objetos e conte aos colegas uma lembrança que tem com ele. Então, como vocês não podem contar, vocês podem escrever ali embaixo. Tem um espaço em branco, vocês podem fazer a linha e escrever ali. Página 15. Pesquisa. Número 1. Observe algumas fotografias que existem em sua casa. Escolha uma em que apareça uma moradia, que é uma casa, né? Número 2. Converse com um adulto que tenha informações sobre essa moradia e responda às perguntas a seguir. Então, vocês perguntem para os familiares de vocês, pai, mãe, avô, se tem fotos e se alguma dessa foto tem uma casa antiga. Então, vocês, depois de verem a foto, vocês respondam as questões que pede ali. Letra A. Essa moradia ainda existe? Letra B. Onde está ou estava localizada essa moradia? C. Como é ou era essa moradia? Letra D. Quem mora ou morava nela? Letra E. Essa moradia é especial? Por quê? Então, vocês respondam essas questões conforme a fotografia que vocês têm em mãos. Lá embaixo diz, no material de apoio, faça um desenho dessa moradia de acordo com as informações que você obteve. Então, lá atrás do material de apoio tem uma página que vocês podem pegar e daí vocês vão fazer a moradia conforme a fotografia que vocês têm, certo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa é uma fotografia da minha família. Eu tô lá no meio, não vou dizer quem é, tá, gente? Não ri não, que a gente era tudo assim naquela época, ninguém era bonitinho não. Então veja, essa fotografia foi tirada onde? Na frente da casa dos meus avós. Então nessa fotografia está meus pais, meus avós, meus irmãos, meus tios, toda a minha família. É claro que essa família aumentou muito, né? E muitos deles não estão mais entre nós. Mas é bem legal recordar. São coisas que ficam na nossa lembrança de quando a gente era pequeno. Quando vocês se tornarem adultos, vocês também vão sentir falta dessas coisas que vocês viveram na infância de vocês. Tranquilo? Deu para entender agora? Muito bem. Então, por hoje é só. Um beijo bem grande da Pro. Fiquem com Deus e até quarta, que daí vem geografia.